Olá pessoal, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre o produto vetorial. Eu já comecei a falar sobre ele numa das aulas anteriores, mas nessa aula eu vou falar mais especificamente. Eu vou falar um pouco sobre essa definição aqui que a gente viu antes. Vou estar falando sobre o produto vetorial em termos de componentes e de uma forma mais simples de calcular o produto vetorial. Bom, aqui eu fiz uma ilustração aqui no sistema de coordenadas cartesiano, né? X, Y, Z. Lembrando que o sistema é ortogonal, ou seja, o eixo Z faz um ângulo de 90 graus com o eixo Y e com o eixo X. E o eixo X e o eixo Y eles também fazem 90 graus entre si. O produto vetorial, por definição, ele é um produto que vai multiplicar componentes que são ortogonais aos vetores. Ou seja, uma componente ortogonal de A vai multiplicar uma componente de B que seja ortogonal a ela. Nessa ilustração aqui, o vetor A está sobre o eixo X, enquanto que o vetor B não está sobre nem Y nem sobre X. Mas o vetor B ele tem componente na direção Y e na direção X aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem a componente que eu vou chamar de BY. Essa componente aqui, ela é chamada de projeção de B sobre Y, por exemplo. Enquanto que essa outra componente aqui, eu vou chamar ela de BX, vetor BX é a projeção de B sobre o eixo X. No produto vetorial, como eu disse, o que interessa são o produto entre componentes de B, por exemplo, aqui, que são ortogonais às componentes de A. Nesse caso, a única componente que é ortogonal a A é o BY. E repara que esse seno aqui ele vai fazer justamente isso. Ó. Porque se você observar, o ângulo θ, ele também está aqui. Ó. É o mesmo ângulo aqui. Esse ângulo aqui forma 90 graus. Isso aqui é um triângulo retângulo. Onde aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Ou seja, a hipotenusa é o vetor B, o tamanho dele. E os catetos são as suas projeções, BX e BY. Se eu quero calcular BY, então basta eu fazer B vezes seno de θ, porque é cateto oposto. Então repara que esse pedaço aqui, ó, módulo de B vezes seno de θ, é justamente a projeção do vetor B sobre Y, ou seja, a componente de B que é ortogonal a A. E é isso que o produto vetorial faz. Ele pega componentes de A e multiplica elas com as componentes que são ortogonais a A, ou seja, as componentes de B que são ortogonais a A. Se fosse o produto entre B e A, eu teria aqui A seno de θ, ou seja, B vezes a componente de A que é ortogonal a B. Então, se você tiver com alguma dúvida sobre seno, cosseno, é só lembrar que o produto vetorial multiplica componentes ortogonais. E para você encontrar essa componente ortogonal, basta multiplicar o vetor aqui pelo seno do ângulo entre eles aqui. Que assim você obtém a projeção dele que é ortogonal ao outro vetor. Se fosse B para A, o que ia mudar é o sinal, né? A gente tem que lembrar, a regra da mão direita vai mudar o sinal do vetor unitário, mas essa parte aqui não vai mudar em nada, absolutamente. Porque a ordem de B, o módulo de B e o módulo de A aqui não faz diferença. Aqui é apenas para ilustrar que o que interessa aqui é a projeção de B vezes o vetor A, ou seja, o tamanho de A vezes o tamanho da projeção do vetor B. Bom, agora que a gente já revisou isso, acho que ficou mais claro assim com esse exemplo aqui. Eu vou falar sobre o produto vetorial em termos de componentes. Vamos imaginar que você tem as componentes do vetor. E aí, como é que você faz o produto vetorial entre elas? Então, de novo, eu tenho o vetor A. E eu vou trabalhar sempre com três componentes. Então, eu tenho a componente AX na direção X chapéu, mais a componente AY na direção Y chapéu, mais a componente, né, AZ na direção Z chapéu.
Lembrando que AX, AY e AZ são números, são coeficientes. O AX vezes X chapéu, isso sim é um vetor. Aqui é apenas o coeficiente dessa componente. Enquanto que o vetor B, análogo ao A, né, tem as componentes na direção X, na direção Y e na direção Z. E eu quero fazer o produto entre A e B, produto vetorial. Então eu quero fazer A vec B. Bom, a gente viu a definição anterior, né? Era módulo de A vezes módulo de B, vezes o seno do ângulo entre eles. Aqui você não vai fazer isso. Você vai escrever simplesmente o vetor A, só que em termos das componentes. Então é AX na direção X chapéu, mais AY na direção Y chapéu, mais AZ na direção Z chapéu. Produto vetorial com BX na direção X chapéu, mais BY na direção Y chapéu, mais o BZ na direção Z chapéu. E agora você tem que fazer uma multiplicação aqui, uma distributiva. Fazer uma multiplicação normal, entre aspas. Você vai multiplicar normalmente os números, os coeficientes, né? Só que você vai ter que fazer o produto vetorial entre os vetores unitários. Então aqui você vai ficar com o seguinte. Eu não vou fazer todos porque alguns dão zero. Eu vou fazer um para ilustrar. Por exemplo, quando você fizer a primeira componente aqui do vetor A, o AX na direção X, com o BX na direção X, repara que a direção deles é a mesma, é X chapéu. Então, nesse caso, você vai ter o quê? AX é um número, vezes BX, que é um outro número. Se tiver um sinal negativo, por exemplo, você preserva o sinal, faz as regras de sinais, normal. E você faz o produto vetorial entre os vetores unitários. E tem que obedecer a ordem. Porque x vec y, por exemplo, chapéu, x chapéu com y chapéu é diferente de y com x. A gente vai ver isso depois. Então aqui ficaria assim, por exemplo, ó, esse primeiro termo. Só que esse produto aqui dá zero. Por quê? Quanto é que dá esse produto aqui só? Ele é módulo de x chapéu, vezes módulo de x chapéu, vezes o seno entre eles. Como os dois são idênticos, eles estão na mesma direção. Então aqui é seno de zero. Só que seno de zero é zero. Então esse produto vetorial aqui, ele é nulo. Ou seja, x chapéu com x chapéu é zero, y chapéu com y chapéu é zero, z chapéu com z chapéu é zero. Ou seja, qualquer vetor unitário ou qualquer vetor com ele mesmo no produto vetorial, o resultado é sempre zero. Então agora que já foi esclarecido isso, eu vou fazer os outros produtos que não são zero, que não vão dar zero. Então, esse primeiro aqui, a gente já sabe que dá zero, então vamos para o segundo, né? Então, vai multiplicar aqui, depois vai multiplicar aqui. Então fica AX vezes BY, X chapéu, vec Y chapéu. X, vec Y. Depois, AX vezes BZ, X chapéu, vec Z chapéu. Desculpa. Pronto, já multipliquei as componentes de a primeira componente de A com as componentes de B. Repara que é uma multiplicação de componentes. E só as componentes que são ortogonais é que sobrevivem. Por exemplo, essa componente aqui ela é paralela a essa. A gente já viu que dá zero. A mesma coisa vai acontecer quando eu multiplicar o AY aqui. Esse vetor aqui, essa componente do vetor A com as componentes do vetor B. O primeiro aqui não dá zero, porque é Y com X, mas o segundo vai dar zero depois. Então, escrevendo aqui, a gente vai ter mais, vou colocar na linha de baixo aqui, AY vezes BX. E aqui eu tenho Y vec X. A ordem é importante. Se você inverter a ordem, você tem que acrescentar um sinal de menos aqui na frente.
A próxima é AY vezes BZ, porque com o próprio Y aqui vai dar zero. E aqui é Y, VEC, Z chapéu. E o último, agora a componente AZ vai multiplicar as componentes do vetor B. Então AZ vai multiplicar BX. Então a gente vai ter Z chapéu com X chapéu. Mais AZ, BY, Z chapéu, VEC, Y chapéu. AZ com BZ aqui dá zero, porque Z chapéu e Z chapéu são paralelos, e sendo de 0 a 0, a gente já viu que sempre que são idênticos dá zero. Bom, agora é calcular esses produtos vetoriais aqui. Bom, X, VEC, Y, esse daqui dá Z chapéu. Quem tem dificuldade em fazer, pode fazer passo a passo. Vou fazer um aqui para ilustrar. Ó. X, VEC, Y. Você pode usar também a regra da mão direita. Projeta seus dedos na direção, os 4 dedos da mão direita na direção X e fecha para cima do eixo Y. Quando você fizer isso, você vai notar que, se você estiver usando um sistema de coordenadas desse tipo, quando você fechar aqui para cima, X para cima de Y, você vai ter o seu dedão apontando na direção Z positiva. Ou seja, para cima. Apontando para cá. Se você fizer Y com X, você vai apontar, o seu dedão vai apontar para baixo. Então você vai ter menos Z. E assim por diante. Fazendo aqui, seria módulo de X vezes módulo de Y. O ângulo entre eles é 90 graus, então é seno de 90. XYZ. Esse cara aqui dá 1, seno de 90 é 1. Módulo de X é 1, a gente viu isso na aula de vetores unitários. Módulo de Y chapéu também é 1. Então isso aqui também dá 1. Então por resultado aqui seria Z. Então Z, X chapéu VEC Y chapéu é igual a Z chapéu. Bom, isso aqui é só para tirar a dúvida mesmo. É bom você fazer quando você tem dúvida. Faz pelo menos uma vez na vida. Então agora, reescrevendo, a gente fica com o seguinte. A primeira aqui, X com Y. A gente acabou de ver que isso aqui dá Z. X com Z. Isso daqui dá menos Y. Y com X dá menos Z. Y com Z. Isso aqui dá X. Z com X. Esse dá Y. E Z com Y. Esse dá menos X. Então fica AX, BY na direção Z chapéu. Menos AX, BZ na direção Y chapéu. Esse menos aqui eu coloquei aqui na frente. Menos AY, BX na direção Z chapéu. Aqui mais AY, BZ na direção X chapéu. Mais AZBX na direção Y chapéu. E menos AZBY na direção X chapéu. Agora eu vou agrupar esses termos. Ver o que é comum e agrupar eles. Então A VEC B vai ficar igual. Os termos aqui que tem X chapéu, eu vou colocar esse primeiro. Então esse termo aqui
com esse. Então, ó, esses dois termos aqui eu vou juntar eles. Então, com isso eu vou ter AYBZ menos AZBY. Isso na direção X chapéu. Agora com Y. Vou juntar esses dois aqui. Então vai ficar mais AZBX menos AXBZ na direção Y. E por fim, vou juntar esses dois aqui, que estão na direção Z. Então fica AXBY menos AYBX na direção Z chapéu. Bom, se você tem componentes, o seu produto vetorial ele resulta nessa expressão aqui. Se vocês já notaram, para você determinar o resultado do produto vetorial entre os vetores unitários, é só você olhar. Se a multiplicação for cíclica, o vetor unitário resultante ele é positivo. Se ela não for cíclica, ele é negativo. Por exemplo, quando eu multiplico y chapéu vec x chapéu, isso daqui não é cíclico. Então isso aqui me dá menos z chapéu. Cíclico é se for de x para y, de y para z, depois de z para x. Sempre assim. Por isso que z chapéu vec x chapéu é igual a y chapéu. Já x vec z é menos y chapéu. Ok? Isso aqui é só para fixar aí. E é uma forma mais simples de determinar qual é a direção e o sentido do vetor unitário, sem precisar de recorrer à regra da mão direita. Bom, essa forma de encontrar o produto vetorial, quando for com números, você não vai ter que decorar essa expressão aqui. Você vai fazer a multiplicação e vai encontrar o resultado depois. Só que tem uma forma mais simples de fazer isso, ou pelo menos para algumas pessoas pode ser mais simples. Esses termos aqui, gerados aqui, eles podem ser obtidos da seguinte forma. Ou seja, o produto vetorial entre A e B, você pode calcular ele como o determinante de uma matriz. Onde na primeira linha dessa matriz, você vai pôr os vetores unitários. Na segunda linha, você coloca as componentes do primeiro vetor. E na terceira linha, as componentes do segundo. Se alguma das componentes for zero, você coloca zero. Ah, eu posso usar isso daqui para calcular o produto vetorial entre dois vetores que só tem duas dimensões? Pode. Você vai pôr AZ e BZ igual a zero, mas não vai pôr Z igual a zero. O Z chapéu não será zero. O vetor unitário não é nulo. As componentes, os coeficientes é que são nulos. Então, o produto vetorial também pode ser calculado por esse determinante aqui. Eu vou abrir esse determinante aqui e encontrar exatamente isso daqui. Ó. Eu vou usar Laplace e vou escolher a primeira linha aqui. Então, escolhendo a primeira linha, isso daqui vai ser igual x chapéu vezes o cofator de x dessa posição, que eu vou chamar ele de C, né? Porque o produto vetorial aqui vai resultar no vetor C. Então aqui é C, posição aqui é linha 1, coluna 1, mais y
C12 mais Z, C13. Bom, isso é o determinante dessa matriz. Agora, se você pegar e abrir aquelas contas ali, você vai ter o seguinte. O C1, ele é X, chapéu, que multiplica menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes determinante, essa matrizinha aqui, ó. Tira a linha I e a coluna J sobra essa parte aqui. Então você tem aqui o determinante de AY, AZ, BY e BZ. Essa é a primeira, esse aqui é o C1, essa parte aqui. Mais o Y chapéu vezes menos 1 elevado a 1 mais 2, né, que é a posição desse cara aqui, linha 1, coluna 2, vezes determinante, agora elimino essa linha e essa coluna, então fica AXBX, AXBX e AZBZ. Bom, aqui não vai caber o terceiro, eu vou colocar ele embaixo. Mais Z chapéu, menos 1 é 1 mais 3, que é a posição aqui, ó, 1, 3. Agora a matriz que vai sobrar, tira essa linha e essa coluna, é a XAY, BXBY. Resolvendo aqui o primeiro aqui, isso aqui vai dar 1, que é menos 1 ao quadrado. Então o determinante dessa matrizinha aqui é a YBZ menos BY menos AZBY ou BYAZ, tanto faz. Na direção X chapéu. Essa segunda aqui, isso aqui vai dar menos 1. Então já vou inverter o sinal aqui, ó. Então vai ficar mais esse termo e menos esse. Então fica AZ BX ou BXAZ, tanto faz, menos AXBZ. Isso na direção Y. AZBX menos AXBZ. E o último aqui, isso aqui é mais, menos 1 elevado a 4, né? Então vai dar mais aqui, então aqui é AXBY menos BXAY ou AYBX. Na direção Z. Se você comparar com o resultado que a gente encontrou antes, você vai ver que são idênticos. AYBZ menos AZBY na direção X, primeira componente. AYBZ menos AZBY na direção X. Então realmente funciona você usar o determinante daquela matriz ali para calcular o produto vetorial. Então, ao invés de calcular daquela forma componente, multiplicar as componentes, quem preferir pode calcular dessa forma. Lembrando que você não precisa de calcular dessa forma que eu fiz aqui, eu usei o método Laplace. Você pode calcular usando sarros, aquela regrinha, né, de repetir as duas primeiras colunas e multiplicar aqui as diagonais principais, depois menos as diagonais secundárias, e aí vai sair direto. O legal dessa forma de fazer com matrizes é que a direção, as direções, né, X chapéu, Y chapéu, Z chapéu, os vetores unitários, eles vão sair automaticamente. Você não vai se preocupar de ter que fazer os produtos vetoriais individualmente, como eu fiz no primeiro exemplo aqui em cima, quando eu multipliquei componente a componente, literalmente ali.
Então, ó, vai uma dica, né? Quem quiser fazer, pode usar essa forma aqui para calcular o produto vetorial. Lembrando que na primeira linha são os vetores unitários. Na segunda linha, os componentes do primeiro vetor. E na terceira linha, os componentes do segundo vetor. Calcula esse determinante aqui, que ele te retorna o produto vetorial entre os vetores A e B. Agora eu vou fazer exemplos com números, né? Vou fazer um exemplo usando matrizes usando o método direto, né? É claro que eu vou fazer com um vetor bem simples aqui, né? Só para ilustrar mesmo. Então, nosso primeiro exemplo é o seguinte. Eu tenho um vetor A, que é do tipo 2x chapéu menos y chapéu mais z chapéu. E eu tenho um vetor B, que tem formato x chapéu mais y chapéu menos 3z chapéu. Eu vou multiplicar então, fazer o produto entre A e B. Vou fazer primeiro multiplicar os componentes, né? Literalmente sem usar a matriz. Quer dizer, bom, esta com essa dá zero. 2x chapéu com y chapéu. Isso aqui dá 2 vezes x chapéu vec y chapéu. Com esse dá menos 6 x chapéu com z chapéu. Agora essa componente com essa de cá. Menos vezes mais 1 aqui, menos y com x. Menos vezes menos aqui, mais 3y com z. E por fim, z com x. E z vec y. Z com z que vai dar zero. Então não precisa fazer. Opa. Bom. X vec y, isso aqui dá z chapéu. Então dá 2 vezes z chapéu. X com z, isso aqui dá menos y. Menos com esse menos aqui mais. Então mais 6y chapéu. Y com x dá menos z. Com esse menos dá mais z. Aqui, y com z dá x chapéu. Então, mais 3x chapéu. Aqui embaixo, z com x dá mais y chapéu. E z chapéu com y chapéu. Isso aqui dá menos x chapéu. Só lembrar, não é cíclico. Teria que ir de y para z, não de z para y. Agora é só agrupar os termos. Né? Esses dois aqui contêm z chapéu. Esses dois aqui contêm y chapéu. E esses dois aqui contêm z, o x chapéu. Z, y, x. Vou colocar nessa ordem sempre. Então fica 3x menos x aqui. Então é 2x chapéu. Y tem o 6 aqui, mais 1 aqui. Então dá 7 y chapéu. E z eu tenho 2z mais z aqui. Então 3z chapéu. Então o produto entre A e B, vetorial entre A e B, ele retorna esse vetor aí. Agora eu vou fazer esse mesmo exemplo, só que com matrizes. Com determinante daquela matriz. O vetor A é esse daqui.
é 2, menos 1 e 1. Então, vou fazer aqui. É tipo uma prova real, né? Escreve primeiro os vetores unitários. Depois escreve as componentes do primeiro vetor e as componentes do segundo vetor. Só voltando aqui para me ver aqui. É 2 menos 1, 1. E 1, 1 menos 3. 2 menos 1, 1. E 1, 1 e menos 3. Não precisa colocar x aqui de novo. É só colocar os coeficientes. Aqui sim os vetores unitários, aqui os coeficientes das componentes de A e os coeficientes das componentes de B. Agora, você pode usar Laplace, pode usar Sarros, o que você quiser. Eu vou usar Sarros aqui só para fazer aqui mais rápido aqui. Então, ó, o método é repetir a primeira coluna e a segunda coluna. Multiplica cruzado. Então vai ficar menos 1 vezes menos 3. Então dá mais 3 vezes x chapéu. Aqui dá mais y chapéu. E aqui dá mais 2z chapéu. Aqui dá menos com menos, vai dar mais, então dá mais z chapéu. Esse outro aqui dá menos x chapéu. E esse daqui dá mais 6y chapéu. Então a VEC B é igual a 3x aqui com menos x, dá 2x chapéu. Y, 1y mais 6y, mais 7y. E 2z mais z, 3z chapéu. Exatamente o mesmo resultado. E bem mais rápido fazendo assim. Bem mais rápido. Então, se você não gosta de calcular dessa forma aqui, você pode calcular assim. Lembra que se não houver coeficiente diferente de zero, é só você acrescentar um zero onde não tiver. Se alguma componente for nula do vetor, você acrescenta zeros nela. Não acrescente zeros aqui. Os vetores unitários, você permanece com eles. Bom, a aula de hoje era basicamente isso. Se você gostou, clique em gostei. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Vai receber as atualizações assim que eu postar outro vídeo. Você vai ficar sabendo. E obrigado por ter assistido. E até a próxima.